Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui, vem encher este lugar, eis-nos aqui, Santo Espírito, tu és bem-vindo, fica conosco, fala conosco, ministra nosso coração, nos enche nessa manhã de paz, de alegria, de harmonia dentro de nós, Santo Espírito, ensina-nos a tua palavra. Em nome de Jesus, nos traz revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, nos enche de fé. Em nome de Jesus, Santo Espírito, nós precisamos de ti mais do que tudo. Fica conosco neste dia. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amada Shalom. És uma princesa do Senhor. Tu és bendita. Santa, nação eleita, o Senhor ama você. Vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amada. Estamos aqui no Devocional da Manhã, Marcos capítulo 12. Então a gente vai começar aqui, ó. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha. Perdão. Certo homem plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores... Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber dele partes do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhe outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. E o que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão e por isso deixaram e foram embora. Bom, essa parábola de Jesus, né, de fato, ele está falando não só sobre os judeus, não só sobre os fariseus, mas o que a gente faz, né, com cada profeta que Deus envia, né, e ele enviou Jesus, era o seu filho, para morrer na cruz por mim e por vocês. E o que a gente está fazendo, né, não sei, cada vez que você peca, cada vez que eu peco, a gente de repente está crucificando Jesus mais uma vez, né, colocando ele na cruz. E a gente precisa entender qual é a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. E começar a ouvir o propósito do Senhor, começar a ouvir a palavra dele e começar a colocar em prática para fazer, né? Não só mais ouvir, mas também aplicar na nossa vida no dia a dia. Vamos seguir aqui, versículo 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem e alguma coisa que ele dissesse. E estes se aproximaram dele e disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência do homem, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me perguntando a prova? Tragam-me um denário, para que eu veja. E eles lhes trouxeram a moeda. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição?
De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com ele. Bom, o denário era uma moeda, né, de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. E quando Jesus fala para dar, né, que devolvam a César. E é importante a gente ter esse entendimento de que realmente a gente vive no mundo físico e a gente precisa viver de acordo com as leis do mundo físico também, né? Das leis civis. Nós temos uma lei espiritual, nós temos os 10 mandamentos, nós temos as leis de Deus, mas nós também temos as leis dos homens. Não é porque eu sou filha do Deus Altíssimo que agora eu vou andar a 100 a 200 km por hora numa via de 60, de 80 km por hora. Primeiro que já estou pecando, né? Estou arriscando não só a minha vida, mas a das pessoas. E também estou fora, né, da lei dos homens que a velocidade de 60, de 80 quilômetros e não de 100, 120. Então, assim, eu preciso viver de acordo com no lugar onde eu estou. Se tem leis ali, eu preciso obedecer. Então, não é porque eu sou filha do Deus Altíssimo que eu vou fazer o que eu quiser, porque eu tenho autoridade, porque eu tenho superpoderes. Que essa é uma verdade minha e sua. Nós temos poder e autoridade para fazer muitas coisas. E eu e você, nós podemos fazer sim. Nós temos liberdade, mas nem tudo convém. Amém? Então a gente precisa respeitar sim as pessoas e as leis onde vivemos. Pagar e dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Amém? Vamos seguir? Versículo 18. Depois os saduceus que diziam que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com ela, com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? E Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés? No relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vocês estão muito enganados. Bom, já não bastava os fariseus, mestres da lei, para querer ficar ali confrontando Jesus, agora vem os saduceus que não acreditam na ressurreição, né? Mas Jesus dá uma super aula aqui. Você viu que esses dias Jesus já deu aula sobre o inferno, né? Como é que vai ser, contou um pouquinho do inferno, sobre o choro, o ranger de dentes, sobre o fogo eterno, né? Que nunca se acaba. E aqui agora ele fala da ressurreição, que simplesmente lá a gente não vai se dar em casamento. Ontem mesmo eu falei com o marido alguma coisa sobre isso, né? De a gente se ver na glória, de se reconhecer na glória. Mas, na verdade, a gente já não vai ser mais marido e mulher, não vou ser mais esposa dele. A gente vai sim se ver nossa família em nome de Jesus, ver nossos filhos, sim, mas já não vai ser os laços que a gente tem aqui. Então, Jesus já deixou uma dica de como é que vai ser lá, né? E outra coisa também, né, é como anjos, ele já tinha falado isso antes também. E os anjos, eles são assexuais. Os anjos não são tipo irmãos, né, pais e filhos, não tem esse laço, são anjos. E Jesus falou isso já lá atrás, sobre sermos como anjos. E aqui na ressurreição, ele fala que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, na verdade, quando a gente morre, a gente passa daqui da terra, a gente passa para um plano espiritual, porque nós somos espirituais. Eu já falei, Deus é tripartido, Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Deus é espírito e nós somos seres espirituais. Nós também somos seres triunas, tripartido. Somos um espírito, nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos em um corpo. Então, nós somos 3 em 1. E quando a gente morre, nosso espírito aqui
né? Nosso corpo físico aqui, né, enterrado, e acaba esse corpo físico, a parte física. A alma também das emoções já era, dos desejos, né? A alma é a sede das emoções, dos desejos, do eu. Mas o espírito, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, esse é eterno. E essa eternidade você decide onde você vai viver. Se é realmente no paraíso, com Deus, no céu, né? Ou se vai ser no inferno, com choro e ranger de dente, com fogo eterno. Então, assim, você tem uma decisão a tomar. Você tem uma escolha. Você pode querer que seu espírito viva eternamente, ou num lugar ou em outro. Então, é justamente o que ele está falando aqui. Olha, é espírito. A gente não vai se dar em casamento, não vai ter nada disso. E Deus é um Deus de vivos e não de mortos. O nosso espírito vai viver para sempre. É uma eternidade. E é bom que a gente entenda isso. Vamos seguir porque esse capítulo é um pouquinho longo. Então vamos lá. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe de todos os mandamentos qual é o mais importante. Respondeu Jesus: o mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certos a dizeres que Deus é o único, que não existe outro além dele. Perdão, acordar de manhã cedo, tá tão quentinho aqui o meu corpo e as coisas que eu toco gelada, a mesa, a cadeira, a parede, me fazem espirrar. Então me perdoe. Ok, vamos seguir? Aí o mestre falou, né? Estás certo de dizer que o único não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. E daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então, assim, eu e você, nós precisamos estar perto do reino de Deus. Eu e você precisamos ter esse maior mandamento cravado na nossa mente, no nosso coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as forças. A alma fala dos sentimentos, das emoções, e a gente precisa amar a Deus acima de tudo, de qualquer pessoa. Meu filho tem 6 anos e ele já sabe que ele não é primeiro lugar na minha vida. Ele tem esse entendimento que primeiro é Deus, Deus em primeiro lugar, sabe? Deus vem antes dele. E eu já ensinei para ele que eu também não posso estar em primeiro lugar, porque ele tinha a mania de dizer: mãe, eu te amo mais do que tudo. Aí eu dizia: filho, não pode ser assim, você precisa amar a Deus antes de tudo, de qualquer pessoa, porque Deus é mais importante, é mais poderoso, Ele te criou, Ele que te trouxe aqui, é Ele que te sustenta, Ele que te dá livramentos, Ele que vai te fortalecer em todas as coisas, e é com Ele que a gente vai morar na vida eterna. Então, dando esse entendimento para o meu filho, hoje ele fala assim: mãe, eu te amo mais do que tudo, mas menos do que Deus, tá? Então é engraçado isso, mas já é um entendimento muito importante para que entenda que é Deus sobre todas as coisas. E quando Jesus falou aqui, o homem perguntou para ele, mas ele se dirigiu a Israel. Ouça, Israel. Por quê? Porque Israel facilmente ela se desviava, facilmente começava a idolatrar deuses estranhos, os deuses dos filisteus, os deuses das cidades vizinhas, os deuses das mulheres estranhas. Começava ali a adorar, fazia altares para Baal e fazia altares e adorava. E isso sempre machucou muito a Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então é muito importante que eu e você não coloque o trabalho na frente de Deus, não coloque um relacionamento, um marido, um namorado na frente de Deus. Não pode ser assim. Deus precisa ser o primeiro nas nossas vidas. E depois que ele fala desse maior mandamento, ele vem nos falando sobre amar as pessoas. Quando você ama a Deus, quando você se relaciona com Deus, fica fácil se relacionar com as pessoas. Fica fácil você amar pessoas também. E Jesus ele nos falou desses 2 principais mandamentos. De tudo vem o restante. Vamos seguir aqui para estar finalizando? Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse:
O Senhor disse a meu Senhor: senta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes das sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. E isso é hashtag, fica a dica para mim e para você. Cuidado com as hipocrisias. E também eu e você não podemos ser hipócritas, né? De simplesmente ficar se cobrindo no nome do Senhor, falando coisas a respeito do Senhor e não vivendo. E ainda se aproveitando dos mais fracos, das pessoas que a gente ajuda para ter algo, né? E era isso que os mestres da lei faziam e é isso que Jesus está alertando. Vamos seguir aqui, que esse é o último ponto antes de acabar esse capítulo. A oferta da viúva. Eu gosto muito dessa passagem. Vamos lá. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou, colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: eu afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. E todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Só esse pedacinho aqui já dá para ministrar mais de 1 hora. Eu já fui muito ministrada sobre esse pequenino parágrafo, sobre a oferta da viúva pobre, né? Tem muita coisa aqui para se dizer e eu oro para que o Espírito Santo venha te trazer revelação. Mas eu quero muito dizer, né? Uma coisa importante para Jesus. Ele sentava ali no templo e ele olhava as ofertas das pessoas. O que as pessoas colocavam no gasofilaço. E ele percebia que muita gente rica colocava muita quantidade de dinheiro, que as pessoas gostavam de se levantar para ir lá ofertar, sabe? Dar os dízimos, as primícias e ofertas. Mas chamou a atenção de Jesus essa viúva, porque ele sabia que ela não tinha mais nada além daquelas 2 moedas. Eu não sei se com aquelas 2 moedas ela podia comprar algo para comer, mas ela simplesmente decidiu pegar tudo que ela tinha e ela ofertou tudo que ela tinha. E foi mais do que qualquer 100 mil reais que alguém poderia ter dado de uma oferta grande. De repente ela tinha ali 2 moedas de 10 centavos e era tudo que ela tinha e ela ofertou. E que praticamente para a gente não é nada, mas para ela sim. Seria algo porque era tudo. E muitas vezes eu e você precisamos disso. Não ficar simplesmente cheias de pompa lá, dando dinheiros altos, mas sim dando o nosso coração para Deus. É o que a gente pode ofertar. O nosso coração. Colocar Deus em primeiro lugar de verdade, antes de qualquer outra coisa. E ofertar o nosso tempo para Deus, ter qualidade de tempo com Deus e também ofertar tempo para as pessoas, para ajudar, para ouvir, para conversar, para ministrar a palavra, para compartilhar a palavra. Será que hoje você pode passar um desafio? Você dá 1 minuto só, 1 minuto, no máximo 1 minuto. Você fala algo só sobre Jesus, o que Jesus fez na sua vida, algo rápido. Olha, minha irmã, hoje Jesus me deu um livramento disso. Olha, minha irmã, hoje eu fui abençoada com isso. Olha, Jesus tem feito isso. E você dá um relato rápido do que Jesus fez na sua vida. Hoje, essa semana. E aí você envia para algumas pessoas no WhatsApp. Algo em áudio, pode ser em áudio ou escrito. Algo que Jesus fez para você. E você vai estar ofertando. E de repente é um pouquinho, mas é muita coisa no reino de Deus. E isso você vai estar dando um tapa na cara de Satanás, porque ele é o que não quer que você faça isso. E também você vai estar ali ofertando, de repente, tudo que você tem hoje, um pouco da palavra do Senhor, ofertar para as pessoas. Então, Deus, ele vê o seu coração e ele está de olho no seu coração. Então, entregue seu coração hoje para o Senhor e comece a compartilhar da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém?